Deus, graça e paz, querido, amém? Deus abençoe sua história, sua família, seu ministério. Se inscreva no canal, deixe seu like se não é inscrito, em nome de Jesus. E vamos que vamos. Se já é inscrito no canal, acompanhe as mensagens como sempre, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. E vamos para mais uma palavra. 2 Reis capítulo 4, versículo 38, diz assim, 2 Reis 4, 38, a morte que havia na panela é tirada. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra, e os filhos dos profetas estavam assentados na sua presença, e disse ao seu moço: põe a panela grande ao lume e faze um caldo de ervas para os filhos dos profetas. Então um saiu ao campo a apanhar ervas, e achou uma parra brava, e colheu dela a sua capa cheia de coloquíntidas, e veio e as cortou na panela do caldo, porque as não conhecia. Por que cortou? Cortou porque não conhecia. Se conhecesse, não tinha cortado. Então assim tiraram de comer para os homens. Tirou o que não conhecia para os homens comer. Olha aí. E sucedeu e aconteceu que, comendo eles daquele caldo que o camarada pegou sem conhecer, isso é o que eu estou falando, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Homem de Deus, a morte na panela. Não puderam comer. Porém, ele disse: trazei, pois, farinha. E deitou-a na panela e disse: tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Só não havia mal nenhum na panela depois que a farinha foi colocada. Glória a Deus. E eu quero que você preste atenção nisso aqui, ó, no versículo 40 e no versículo 41. Assim tiraram de comer para os homens, e sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Então, a morte na panela. Amém? E sucedeu que, comendo eles daquele caldo, clamaram e disseram: homem de Deus, a morte na panela. Ou seja, a morte na panela aconteceu somente depois que eles comeram o alimento que o jovem pegou, e que o jovem pegou sem conhecer. O jovem não conhecia e pegou e colocou para o pessoal comer. Então, olha o que acontece. A morte na panela. O pessoal comeu as coloquíntidas, essa é uma palavra difícil, coloquíntidas que o moço pegou. Mas será que não tinha nenhuma outra pessoa inteligente, com conhecimento de comida, para o profeta, para a pessoa mandar ir lá pegar o alimento para eles fazer para comer? Não? Será que teve que mandar realmente esse homem que não conhecia? Será que realmente tinha que fazer isso? Esse homem que não conhecia nada? Então o que eu aprendo aqui? O que nós podemos aprender primeiramente aqui? Conheça realmente uma coisa antes de você ir lá e tomar conta. Conheça realmente. Exemplo: a pessoa chega e você fala assim: vai lá e arruma aquele computador para mim. Mas a pessoa não sabe nada de computador, ela não fez curso de informática, ela não sabe nada, e ela vai: eu vou tentar porque Deus vai me ajudar, eu vou tentar porque eu tenho fé em Deus. Aí a pessoa vai lá, fé em Deus é uma coisa, agora preguiça para não fazer curso é outra. Amém? Tem coisa que, escreve isso aqui, tem coisa que a gente tem que, tem coisa que tem que orar, mas tem coisa que a gente tem que deixar de ser burro. Muitas das vezes, desculpa a expressão, mas é sério, tem coisa que a gente ora, mas tem coisa que a gente mesmo tem que deixar de ser burro, porque Deus, ele não tem culpa de nada. A pessoa, ela não estudou e quer passar na prova. A pessoa não estudou, coloca a mão na prova e ora em línguas e acha que um anjo da inteligência vai enfiar uma agulha,
uma agulha mágica na cabeça dela e ela vai tirar 10 na prova. Não existe isso. Não estudou é zero. Não estudou é zero. E se continuar a não estudar é bomba. Ah, mas eu sou crente. Pode ser crente, pentecostal, africano, pode ser o que for, vai tomar bomba. Não adianta. Então o que acontece aqui? A morte na panela. Agora a morte na panela. Por quê? Porque os camaradas comeram o que não era para comer, que o cara sem conhecimento foi lá e pegou. Se fosse alguém que conhecia, eles poderiam comer. Ou seja, o conhecimento ele é muito necessário. O conhecimento ele é muito necessário. O conhecimento ele nunca é demais. Há quem diga que, e é um fato e é verdade, que como que fala a frase? Está equivocado a pessoa que acha que o conhecimento vem com a velhice. Ou seja, está equivocado quem pensa, eu sou muito velho, então eu tenho muito conhecimento e não tenho mais nada para aprender. Mentira! O conhecimento ele é inesgotável. A pessoa, quanto mais ela conhece, mais ela tem que conhecer ainda. Quanto mais ela acha que ela é sábia, menos sábia ela é. Então, a pessoa, todos nós temos que aprender, todos nós somos aprendizes, todos nós somos pessoas que têm que aprender alguma coisa ainda. A pessoa pode ter, exemplo disso hoje em dia, uma criança de 3 anos de idade sabe mexer em um iPhone, em um celular, perfeitamente, ela sabe tirar foto, ela sabe fazer tudo. Ela pode dar aula para uma pessoa que é mais velha do que ela, que não sabe mexer no celular. Ela pode dar aula para essa pessoa, mas o que eu quero falar aqui é em relação também ao conhecimento, porque o cara lá, ele não conhecia e foi lá e pegou. Agora, o que acontece aqui? A morte na panela depois que eles comeram. Então eles comeram, e agora a morte na panela, mas não acabou aí. Nossa, mas a morte na panela, agora já era, a morte na panela. Não, calma aí, pode até haver morte na panela, só que, olha o que o versículo 41 diz: porém ele disse, trazei pois farinha, e deitou-a na panela e disse, tirai de comer para o povo. Ou seja, onde tem farinha, não tem morte. Oh meu Deus do céu, oh meu Jesus, é forte. Onde tem farinha, aleluia, é forte. Não tem, a morte tem que sair vazado. Onde a farinha está presente, a morte não pode ser sua amiga de jeito nenhum. Ou é a morte ou é a farinha. Ambos não combinam, até rimou. Então, olha o que acontece, só tinha morte porque não tinha farinha. Se o camarada tivesse jogado a farinha antes de os caras comer, não teria morrido, porque ele só jogou a farinha. Olha aqui, porém ele disse, trazei pois farinha. Ele não disse, joga esse fora porque eu vou trazer farinha e você vai lá e pregar outro. Não, trazei pois farinha e deitou-a na panela. Que panela? Na panela que estava o cozido que o camarada sem conhecimento trouxe. E disse, tirai de comer para o povo. Então não havia mal nenhum na panela. Trazei pois farinha e deitou-a na panela. Ou seja, eles trouxeram a farinha e jogou a farinha na panela. Depois que a farinha foi jogada na panela, eles comeram e não morreram. Ou seja, nas nossas vidas, muitas das vezes, as coisas somente estão mortas. A nossa vida, muitas das vezes, sentimental, financeira, familiar, espiritual, conjugal, profissional, emocional, todas as áreas das nossas vidas, em relação, talvez algumas delas estão mortas. Muitas das vezes é porque nós não temos farinha nessa área. Nós não temos farinha. Farinha significa o quê? Nossa, a pessoa ela quer prosperar. A pessoa ela quer prosperar na vida financeira dela, só que ela não é uma boa administradora. Ele não é um bom administrador do dinheiro dele. Ou seja, a farinha que está faltando aqui, é a farinha da inteligência, é a farinha do ser um bom administrador. Ou seja, a farinha cujo nome é
bom administrador, boa administradora, está faltando na panela dessa pessoa e é por isso que está morrendo, ou seja, não está prosperando. Por quê? Porque a farinha, cujo nome é bom administrador, está faltando. Então, enquanto estiver faltando essa farinha, a morte vai sempre permanecer. Agora, o que acontece? Mudando de área, a pessoa ela quer adquirir algo, a pessoa ela quer ter exemplo, ela quer ter um videogame, porém o amigo dela empresta o videogame para ela todo final de semana, mas ele sempre estraga alguma coisa no videogame. Então não tem jeito de ele receber o videogame dele, porque ele não está tendo cuidado do amigo dele. O que está faltando? Qual é o nome da farinha que está faltando na vida desse cidadão? Cuidado. O cuidado. Altruísmo. Está faltando esse tipo de farinha. Então, enquanto não... E sempre vai haver morte, ou seja, a morte aqui é o desejo de ter um videogame e não tem. Por quê? Porque o do colega dele, ele não trata bem, como que ele vai... Não tem jeito. Então, a pessoa, muitas das vezes, ela quer ser... ser ali um líder de algum ministério, de alguma coisa, um líder de célula, mas está faltando várias farinhas no currículo dele, farinha da responsabilidade, porque Deus não vai confiar algo na mão de alguém irresponsável, na mão de alguém que não tem responsabilidade. A célula é 8 horas, o cidadão começa a célula 15 para as 9, não tem jeito, é irresponsável. Mas o doutor fulano de tal só pode chegar a esse horário. E os que vêm sempre tem que ficar lá, esperando o doutor chegar. E o doutor nunca que chega e, gente, hoje não vai ter célula, porque o doutor não chegou. Não, mas eu trouxe minha amiga aqui. Mas o doutor não chegou. Não tem como. Sempre vai ter o desejo, só que não vai ter. Por quê? Porque a farinha, cujo nome é responsabilidade, respeito, educação. Já chegou essas crianças, já chegou esses meninos aqui, vai, senta aí e deixa eu trancado no meu quarto assistindo Chiquititas, e depois eu venho aí, dou o lanche para vocês vão embora e tal. Não tem um pingo de educação e quer ser líder kids, não tem jeito. Tá faltando a farinha da educação. Somente quando a farinha da educação chegar é que vai brotar a oportunidade, é que vai brotar a realização. Amém? Então tem que ter farinha. Tem que ter farinha. A pessoa ela quer ser um conhecedor das escrituras, mas a farinha, cujo nome é preguiça, está ausente na vida dela. Não tem coragem, determinação. Começa uma coisa e depois termina, é inconstante, é igual uma criança que ora quer pirulito, outra hora quer bala, ora quer biscoito, outra hora quer, sei lá, outra coisa. Tem que ser uma pessoa que sabe o que realmente quer. Tem que ter farinha na panela. Só não há morte na área da nossa vida quando há farinha. Aí sim, quando houver responsabilidade, altruísmo, bom caráter, e todas as boas qualidades, o que vai acontecer? Desculpa. Então não havia mal nenhum na panela. Pronto, está realizado. Aí as pessoas viram e perguntam: por que eu não adquiro o que eu quero? É porque está faltando farinha. É porque está faltando farinha, igreja. É porque está faltando a farinha. A pergunta é: qual é a farinha que está faltando na sua vida? É o tema da mensagem. Qual é a farinha que está faltando na sua vida? Que farinha que está faltando na sua vida? Será que é a farinha da responsabilidade? Será que é a farinha da determinação? Será que é a farinha da iniciativa? Você quer tanto que algo seja realizado, só que você não tem iniciativa. Está faltando iniciativa. Vai ficar morto todos os dias se não tiver iniciativa. Porque só não há morte na panela quando a farinha é jogada nela. Amém? Então, quando você tiver iniciativa, a morte já vai sair fora. Por quê? Porque a farinha foi jogada na panela. Amém?
Então que nós venhamos ser pessoas que têm farinha na nossa panela. Tenha farinha na sua panela. Que farinha que tem que ter na sua panela? Amém? E Deus abençoe sua vida, querido, poderosamente, que nós venhamos ter farinha na nossa panela sempre, em nome de Jesus, para que venha haver vida ao invés de morte na panela. Deus abençoe, compartilhe a mensagem, inscreva no canal. Amém.